Você já percebeu como o mundo parece estar cada vez mais acelerado e, ao mesmo tempo, mais vazio? Nunca tivemos tanto acesso, tanta informação, tantas vozes e, ainda assim, tanta ansiedade, tanta superficialidade, tanta confusão. Instituições que antes sustentavam valores agora são questionadas, desconstruídas ou simplesmente ignoradas. E nesse cenário surge uma pergunta inevitável: como viver uma fé verdadeira sem se perder no meio desse caos? No Evangelho escrito por Mateus, capítulo 5, versículos do 13 ao 16, Jesus faz uma afirmação que é, ao mesmo tempo, simples e profundamente desconcertante. Disse Jesus: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Isso não é uma sugestão, não é uma possibilidade, é uma identidade. Mas o que isso significa de fato? Em um mundo como o nosso. No contexto original, o sal tinha uma função essencial: preservar. Em uma época sem refrigeração, o sal impedia a decomposição. Ele não mudava a natureza da carne, mas retardava a sua corrupção. Quando Jesus usa essa imagem, ele está dizendo que o seu povo foi colocado no mundo com uma missão clara: conter a deterioração moral e espiritual. Agora pense nisso com honestidade. Se o sal perde o sabor, ele se torna inútil. E é exatamente isso que Jesus diz. O problema não é o mundo estar se corrompendo. Isso já era esperado. O problema é quando o povo de Deus começa a perder a sua distintividade. E aqui está o paradoxo cultural em que vivemos. De um lado, existe uma pressão silenciosa para se conformar, para ser aceitável, equilibrado, neutro. Uma fé que não confronta, que não incomoda, que não chama ao arrependimento. Uma espiritualidade que cabe perfeitamente na lógica do mundo. Do outro lado, existe a tentação da reação agressiva, um tipo de postura que troca a graça pela hostilidade, a verdade pelo orgulho e o testemunho pelo confronto vazio. E entre esses dois extremos está o chamado bíblico. Ser sal não é desaparecer na cultura, mas também não é se tornar insuportável nela. É permanecer fiel em meio à tensão. E aqui que muitos se sentem desconfortáveis, porque ser sal implica ser diferente. E ser diferente, inevitavelmente, gera rejeição. Mas perceba algo importante. O sal não cumpre sua função dentro do saleiro. Ele precisa estar em contato com aquilo que está sendo preservado. Isso significa que o cristão não foi chamado para o isolamento, mas para
uma presença consciente, intencional, enraizada na verdade. E é exatamente aqui que entra a questão central do nosso tempo. Onde a sua alma está ancorada? Porque a cultura atual é movida por ansiedade. Tudo é urgente, tudo é agora, tudo precisa ser visto, aprovado, validado. E nesse ambiente é muito fácil começar a gerenciar imagem em vez de cultivar caráter. Mas Cristo nunca chamou seus discípulos para administrar percepções. Ele chamou para morrer para si mesmos. Quando olhamos para o Evangelho, vemos que Jesus não se moldou às expectativas culturais do seu tempo. Ele não se curvou ao sistema religioso, nem ao poder político, nem à opinião popular. Ele caminhou em perfeita obediência ao Pai, mesmo quando isso o levou à cruz. E é na cruz que entendemos o que significa de fato ser luz. A luz não negocia com as trevas, ela simplesmente as expõe. Não com arrogância, mas com clareza. Não com violência, mas com a verdade. E essa luz não vem de nós, ela é refletida. João diz que Cristo é a verdadeira luz, que ilumina todo homem. E isso muda completamente a perspectiva, porque ser luz não é produzir algo próprio, mas refletir alguém maior. E aqui está o ponto decisivo. Quando a igreja perde a sua conexão com Cristo, ela inevitavelmente perde a sua influência no mundo. Não é a estratégia que sustenta o testemunho, é a comunhão. Não é o posicionamento público que preserva a fé, é a profundidade da vida com Deus. Por isso, a pergunta não é apenas como resistir à cultura, mas como permanecer em Cristo em meio à cultura. Porque é dessa permanência que tudo flui. Quando a alma está ancorada em Cristo, a ansiedade do mundo não domina o coração. Quando a verdade da palavra molda a mente, o relativismo perde a sua força. Quando o Evangelho transforma o interior, a vida começa a impactar o exterior. E então, sem precisar forçar, sem precisar performar, o sal continua salgado. A luz continua brilhando. E isso muda até a forma como enxergamos nossa responsabilidade. Não se trata mais de sobreviver espiritualmente. Trata-se de influenciar redentivamente. Em um ambiente onde a mentira é normalizada, dizer a verdade com amor já é um ato de resistência. Em um mundo marcado pelo egoísmo, viver sacrificialmente já é um testemunho poderoso. Em uma cultura superficial, cultivar profundidade já é contracultural. E isso não acontece em grandes palcos. Na maioria das vezes, acontece no cotidiano, na forma como você fala, reage, decide, trata as pessoas, enfrenta o sofrimento. Ser sal e luz não é um evento, é uma vida. E talvez o maior desafio seja esse: continuar sendo fiel quando ninguém está vendo, quando não há aplausos, quando não há reconhecimento. Porque é exatamente aí que a autenticidade é provada. O mundo não precisa de mais vozes barulhentas.
precisa de vidas coerentes. E a boa notícia é que não estamos sozinhos nesse chamado. Cristo não apenas ordena, ele capacita. O mesmo Senhor que disse: Vós sois o sal da terra, é aquele que habita em nós pelo seu Espírito. É ele quem sustenta, fortalece, corrige, molda. E isso traz esperança, porque mesmo em meio ao declínio, Deus continua preservando um povo para si. A pergunta que fica é simples, mas profundamente pessoal. Você está sendo moldado pela cultura ou está sendo transformado por Cristo? Pense nisso. Que Deus te abençoe.